Bom, então vamos lá, né? Vamos começar. Sexta-feira, último dia de SEMEAD. A gente tem esses percalços mesmo, mas estamos aqui, temos dois belíssimos trabalhos e eu acho que a gente tem muita oportunidade de diálogo aqui entre nós. Bom, eu queria agradecer, né, a presença de vocês, queria agradecer pelas submissões aqui dentro de estudos organizacionais, em comportamento organizacional. Agradecer a Lisandra, que está atuando como nossa assessora de sessão aqui, deixando os vídeos todos prontos, vendo se está tudo certo. Obrigada, viu, Lisandra? Né, garantindo que está tudo, que a gente vai conseguir ter uma boa sessão. O Célio foi me orientando, né? Mas a Elisandra e Mônica acho que ainda não me conhecem. Eu sou a Amanda Zambelli, sou professora na FUCAP Business School, sou pós-doutoranda lá também em administração. E hoje, a convite do Bruno Félix, do professor Bruno Félix, que é o líder do tema, né? Vou atuar como moderadora de sessão. Espero. Li todos os trabalhos, fiz alguns comentários, né? Como alguém que estaria lendo um artigo para submissão numa revista. Depois, se quiserem me mandar um e-mail, eu posso encaminhar aqui os meus comentários é, a ideia é sempre muito num tom de contribuição, né? De como eu gostaria também de receber sugestões, críticas construtivas para que eu possa tornar algo que, a meu ver, já está muito bom na minha percepção e na minha leitura, mas tornar ainda melhor e, por que não, publicável, né? Que no final das contas é o que a gente mais quer e é o que vai nos ajudar. Bom, a gente tem 3 artigos aqui na sessão, né? Um dos artigos a gente não tem os autores presentes, se chegarem, a gente depois pode colocá-los na conversa, mas a gente começa então com o artigo do Célio, né? O Célio foi me orientando no mestrado, e ele é o autor principal do artigo Gestão de Espaços Compartilhados entre o Estado e o Município. E depois a gente vai para o artigo, né, da professora Tatiana, da professora Mônica, sobre a aposentadoria como uma nova fase de carreira de advogados. Eu queria sugerir para vocês que a gente, né, mesmo que vamos ter um tempinho a mais, a seguinte dinâmica, né? A gente apresenta os vídeos, passamos os 2 vídeos, eu faço alguns comentários e considerações, depois eu passo a palavra e a gente vai estabelecendo um diálogo e conversando sobre os trabalhos, né? Sobre talvez como é que foi esse processo de construção, dificuldades, dúvidas, dicas, e aí a gente segue. Podemos fazer assim? Tá Perfeito. joia. Eu vou projetar aqui então. Tá joia. Obrigada. Olá, saudações a todos. É com grande satisfação que eu apresento aqui um pouco do meu trabalho executado no período de mestrado. E meu nome é Célio José Gonçalves, sou mestre pela FUCAP Business School. E a minha orientadora foi Amanda Zambelli Ferretti, doutora e professora da FUCAP Business School. O título do meu trabalho: Gestão de Espaços Compartilhados entre Estado e Município, Desafios e Oportunidades a partir da análise em escolas da região sudeste do Brasil. Este título ele tem um motivo bem especial. Né? Fui professor e atuei em outras áreas, numa escola compartilhada de 2013 a 2023. Então, esse processo de compartilhamento que eu vivi me levou a refletir e tentar pesquisar um pouquinho mais sobre a temática. Poderia ter trazido aqui vários outros autores, mas em especial trago aqui para contextualizar Shan Zhang, 2018, os quais falam justamente sobre o compartilhamento de espaços entre duas instituições. Essas duas instituições podem ser escolares ou podem ser empresariais. Independente de quais sejam, esse processo de compartilhamento ele traz consigo convivências. Ou seja, se tem pessoas convivendo juntas umas com as outras, é bem comum que surjam conflitos. Nesse caso do compartilhamento, os conflitos mais comuns são disputas territoriais, né, que acabam gerando aí alguns conflitos. O objetivo deste trabalho, então, especificamente sobre a educação, é compreender a gestão educacional em escolas públicas brasileiras que compartilham espaços físicos entre Estado e município. O referencial teórico do trabalho ele é bem extenso, mas aqui eu trouxe algumas partes bem importantes para a gente falar aqui um pouquinho sobre. Principalmente sobre o compartilhamento e a gestão que envolve esse compartilhamento. Tudo precisa começar, né, com as municipalizações, as quais acontecem lá na década de 90,
e Souza e Fariam falam bastante sobre isso. Né? Estado, ele cede algumas das suas escolas para o município. Pela falta de estrutura física, as escolas acabaram tendo que se unificar, ou seja, Estado e município acabaram tendo que conviver no mesmo prédio escolar. Em 2022, Garcia e Vécio, eles falam um pouquinho mais sobre isso, já apontando aí as dificuldades por trás desse compartilhamento. E Pearce 2022, eles falam bem especificamente dos desafios que são comuns a partir do processo de convivência num espaço de compartilhamento. Né? Em relação à gestão, né, dos gestores que estão ali nesses espaços compartilhados, em IO 2022, eles falam da importância do gestor lidar com os conflitos interpessoais. Eles precisam ser muito sábios e lidar com isso com muita cautela para que as situações não sejam tão conflitantes. Todorova et al. 2021 eles falam sobre as fontes comuns de conflitos que surgem nesses espaços de compartilhamento. Principalmente a questão de incompatibilidade, muitas vezes, de horário e por causa de disputas territoriais. Né? E os gestores, segundo Riesler et al. 2021, eles têm um papel muito importante, principalmente na questão do diálogo. Né? Os gestores eles precisam ser capazes de fazer com que ambas as equipes dialoguem e evitem maiores conflitos. A metodologia do trabalho parte do método qualitativo descritivo. O ambiente da pesquisa são 4 escolas públicas brasileiras, 2 no Espírito Santo e 2 em Minas Gerais, sendo que em ambos os estados uma escola é estadual e outra municipal. O público de pesquisa foram os gestores e todos os demais servidores das escolas, excluem-se aí apenas os alunos. A coleta de dados aconteceram através de entrevistas semi-estruturadas e a análise de dados aconteceu por meio da análise de conteúdo de Bardan. Em relação à análise e discussão dos dados, 3 grandes tópicos ficaram mais evidentes. O primeiro é o compartilhamento de espaços escolares entre Estado e município, e nesse tópico as políticas públicas elas se evidenciaram. E percebemos que o compartilhamento ele foi motivado principalmente por questões financeiras, né, a otimização de recursos aí. Tanto o Estado quanto o município percebeu que era lucrativo unificar, né, as 2 escolas em um único prédio. No Espírito Santo, em relação aos acordos desse compartilhamento, há documentos que respaldam. Em contraposição, em Minas, infelizmente não há essa formalização. Tudo aconteceu verbalmente. Não há um documento que ampare o processo de compartilhamento. Nesses espaços de compartilhamento foram perceptíveis também manifestações de poder. O que ficou evidente? A rede que possui maior espaço, que detém de maior quantidade de funcionários e, consequentemente, de alunos, né? Então eles têm maior poder sobre esse prédio escolar. Essa disputa por espaço, infelizmente, geram muitos conflitos. Em Minas e Espírito Santo ficou evidente essa manifestação de poder, em Minas um pouco mais descontrolada, assim, né? Em relação ao senso de pertencimento, foi perceptível em ambos os estados pouco senso de pertencimento. Por quê? Os servidores eles entendem que o processo de compartilhamento faz com que uma rede invada o espaço da outra. E isso gera pouco senso de empatia por aquele local. Em relação às relações humanas nos espaços compartilhados, foi percebido que o diálogo, a empatia e a flexibilidade foram apontados como as maiores facilitadoras do processo de compartilhamento. No entanto, os conflitos interpessoais e geracionais persistem nesses espaços. Em relação à gestão de espaços compartilhados, 2 estilos de gestão foram muito evidenciados, o democrático e o centralizado. No Espírito Santo, foi mais percebida a gestão democrática, ou seja, ambos os gestores eles conseguem conversar mais um com o outro, em contraposição ao que acontece nas escolas de Minas Gerais.
De modo geral, né, as disputas territoriais, os conflitos e as divergências complicam a tomada de decisões conjuntas nesses espaços de compartilhamento. A coordenação de recursos financeiros e físicos influencia diretamente nas práticas e nas vivências cotidianas. Foram apresentadas algumas lacunas aqui. Este estudo, por ele ser qualitativo, abrangeu uma região pequena de estudo, então é preciso aí talvez a possibilidade de vir um estudo quantitativo para abranger todo o território nacional, para que se entenda um pouquinho mais sobre esse processo de compartilhamento no Brasil. Aqui eu trago as principais referências apontadas aqui neste slide de apresentação, porém, lá no artigo são percebidos vários outros autores que me ajudaram a falar sobre o processo em si. Abraço e espero ter falado de forma clara sobre o trabalho. Muito bem, muito bem. Esse foi o vídeo do Célio. O Célio está aqui, depois vai poder contar um pouquinho da construção do trabalho, né, dessa devolutiva, de como é que a gente vai se esforçar para transformá-lo num artigo, mas para a gente também poder ter poder ter a discussão e não desequilibrar aqui a balança de comentários e contribuições para os dois artigos, eu vou pedir a gentileza para a Lisandra passar agora o vídeo relacionado ao nosso segundo artigo de hoje, né, sobre aposentadoria. Por favor. Olá, tudo bem? Estou aqui hoje para apresentar para vocês o trabalho intitulado como Aposentadoria como uma nova fase na carreira de advogados. Trabalho este realizado por mim, Tatiana Stacanelli, professora doutora Mônica Capelli e a aluna de graduação Fernanda Letícia Silva Araújo. Bom, nesse primeiro momento gostaria de apresentar sobre esse referencial teórico, falando sobre o que vem a ser carreira. Nesse sentido, utilizamos as definições de Hughes e Hall e também de Carvalho para a gente contextualizar a carreira como uma trajetória integral ao longo da vida, que engloba vivências, experiências e aprendizados, tanto na esfera pessoal quanto profissional. Então, conceituamos essa questão da carreira não sendo tratada como um sinônimo de profissão, e sim como trajetória de vida. A aposentadoria, nós também a tratamos como uma transição entre fases da vida, em que vai protagonizar o cenário do término de uma trajetória profissional que não se aplica ao fim de uma trajetória, certo? E também utilizamos a concepção dos advogados, profissão essa tão importante para a nossa sociedade, que é mencionada na Constituição Federal de 1988, que assegura a indispensabilidade do advogado à administração da justiça e a inviabilidade de seus atos e manifestações do exercício dessa profissão. Então, é uma profissão extremamente importante no nosso cenário. Como problema de pesquisa, temos a seguinte questão: como a aposentadoria de advogados pode ser caracterizado como uma nova fase na carreira, tendo como objetivo compreender como na fase da aposentadoria são vivenciadas as percepções sobre carreira e suas implicações na profissão de advogados. Os procedimentos metodológicos é uma pesquisa conduzida através do método qualitativo, utilizando a epistemologia construcionista com um paradigma interpretativista, que utilizou a técnica de coleta de dados através da entrevista semi-estruturada e a análise de conteúdo como análise dos dados. Os sujeitos de pesquisa foram divididos em dois grupos, sendo o primeiro grupo o painel de especialista, que auxiliou na contextualização do fenômeno a ser estudado, trazendo ali as percepções sobre a carreira de advogados, e também os advogados aposentados, que são os sujeitos principais dessa pesquisa. Logo, formamos um grupo de 18 profissionais que contribuíram para compreender os aspectos subjetivos de carreira, inclusive como a trajetória de vida, de aposentadoria e da condição de ser advogado, além também de refletirem sobre as diversas fases da vida pessoal e profissional, inclusive o momento da aposentadoria. Esse daqui é um gráfico que nós elaboramos
mostrando, né, a rede de relação entre os pesquisados. Foi utilizada a técnica bola de neve para que a gente conseguisse atingir o maior número possível de sujeitos de pesquisa. Como resultado dessa pesquisa, nós investigamos, né, ali sobre esses aspectos objetivos da carreira, em que foi tratada a questão da modernização, da informatização, da burocratização, do código de ética, das regras da profissão de advogado. Já os aspectos subjetivos da carreira, conseguimos abordar ali a questão como paixão, dom e vocação, que podem ser tratados ali sobre a profissão da advocacia. As atividades que são desenvolvidas pelos sujeitos após a aposentadoria e a sua relação com a profissão foram as diversas, mas encontramos como resultado que a aposentadoria não significou um rompimento da sua profissão, em que muitos aposentaram, mas continuaram trabalhando como se nada tivesse acontecido. Eles tinham somente um pouquinho mais da credibilidade porque estavam já recebendo, então não dependiam tanto financeiramente da profissão. E a satisfação no trabalho e as condições positivas psicossociais de trabalho influenciaram também a decisão do adiamento da aposentadoria, da ruptura. Então, aqueles participantes que ainda estavam em boas condições de saúde física e mental, eles disseram que esses são fatores condicionantes para a continuidade das atividades profissionais. E também foi destacado o amor pela profissão, né? Em que, mesmo estando em plenas condições físicas, psíquicas e laborais, eles continuam ainda advogando pelo amor à profissão, promovendo a justiça e ajudando pessoas. Então, os relatos possibilitaram compreender o surgimento da aposentadoria como um momento de oportunidade, até mesmo para eles continuarem no exercimento das suas profissões e também exercer novas atividades, permitindo uma certa liberdade para realizar novas escolhas, novos projetos e continuar construindo as suas trajetórias profissionais. Logo, vimos que a aposentadoria não significa um rompimento das atividades laborais. E quando foi questionado sobre, abre aspas, você acredita que a aposentadoria integra a sua carreira? Fecha aspas. Muitos responderam, eu nem lembro que eu sou aposentado. Claro que faz, a respeito do questionamento sobre a aposentadoria integrar a carreira. Porque sem aposentadoria, eu estaria hoje trabalhando de manhã e à tarde, correndo atrás de cliente e talvez até passando necessidade. Então, ele quis dizer isso, que a aposentadoria traz uma certa segurança para que ele possa continuar exercendo a sua profissão de uma maneira mais suave, mais leve. Mas já também, encontramos aí que pessoas que falaram que acham que são coisas diferentes, que a aposentadoria vem para garantir que eu possa não trabalhar, que eu possa não mais depender do meu trabalho. Um outro relato, é que traz essa concepção da aposentadoria como um direito, sendo ela um direito garantido ali a todos os trabalhadores profissionais que contribuem com a aposentadoria. Já nos aspectos subjetivos que caracterizam a aposentadoria como uma nova fase da carreira, de acordo com os dados que foram coletados pelos participantes da pesquisa, foi possível observar que a aposentadoria ela representa um novo momento na carreira de advogados, tanto pela perspectiva muito narrada pelos participantes de que o momento da aposentadoria não interrompem as suas atividades profissionais, e sim que simbolizam um momento de suas vidas, que marcam a sua carreira, que marcam ali a sua trajetória de vida. Essa é uma figura síntese que nós desenvolvemos, englobando que a carreira ela perpassa pela vida pessoal, pelos aspectos sociais, pela profissão, experiências profissionais, hobbies e carreira, tudo estando integrado, principalmente a aposentadoria. Então, todas essas curvas representam a carreira. Em se tratando das considerações finais, podemos constatar que a aposentadoria representa um novo acontecimento marcante, que não configura esse abandono, a interrupção da carreira, em que a aposentadoria ela pode ser, sim, entendida como uma nova fase na carreira do indivíduo, sendo possível o desenvolvimento de novas atividades. A título de curiosidade, deixamos aqui um link de um QR Code com um podcast que foi desenvolvido junto à Universidade Federal de Lavras, falando sobre o programa 60+,
em que a gente falou um pouquinho sobre os dados dessa pesquisa. Por fim, as referências bibliográficas mais utilizadas. E, por fim, o meu agradecimento ao Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Lavras e também ao Unilavras por ter subsidiado, ter apoiado na realização deste trabalho. No mais, é isso. Muito obrigada a todos. Muito bem, muito bom. Adorei o vídeo, super didático também. Gostei muito do QR Code. Vou dar o crédito, mas eu acho que vou assumir também, porque achei muito interessante. A gente sempre fica com aquele receio de falar algumas coisas e já está na pesquisa, já está na dissertação, já está lá, já fizemos. E 16 páginas assim, para um artigo é muito pouca coisa, né? Então, às vezes, a gente acaba tendo que deixar de lado, tem que fazer algumas escolhas estratégicas até para poder fazer caber dentro do que é esperado para a gente, mas no final das contas pode ser que eu fale algumas coisas que já estejam lá no trabalho de vocês. Mas vamos lá, então, né? De forma geral, assim, eu gostei muito de ler todos os trabalhos e apesar do nosso primeiro grupo, né, do nosso primeiro grupo de autores não estar aqui, querendo ou não, a sensação, a percepção que eu tenho é que de alguma forma todos os trabalhos eles estão permeados, intermediados pelo poder. Né? No caso do artigo do Célio, por exemplo, a gente está falando muito de manifestações de relações de poder que vão surgindo e que podem gerar os conflitos. Então, a gente aqui pode falar do poder lá, dentro do que o artigo dos sistemas de influência falam sobre uma lógica de dominação, um querendo se sobrepor ao outro, uma relação que não seria uma relação ganha-ganha, né, numa administração de conflitos e negociação, que muitas vezes pode se tornar uma relação ganha-perde, que traz dentro, como pano de fundo, o próprio contexto estrutural das escolas, né, e como é que esse contexto estrutural ele pode influenciar nessa manifestação dessas relações de poder e contribuir ou atrapalhar o processo de ensino-aprendizagem. E aí, quando a gente traz para o artigo sobre aposentadoria, que eu achei muito, muito bom, também muito bem escrito, fiquei feliz quando eu vi que tem uma aluna de graduação também, né? É tão bom quando elas já estão inseridas, quando eles já estão inseridos na pesquisa e já vão trilhando esse caminho também. Eu entendo, talvez, não, a gente vocês não falam especificamente sobre poder, mas a gente está falando de subjetivação, né? De direito de escolha, de questões subjetivas e identitárias. Essas questões subjetivas e identitárias, elas podem estar relacionadas às nossas vivências de carreira, à percepção que esses profissionais, que esses advogados e advogadas têm sobre quais são as suas escolhas de carreira, quais são as trajetórias que eles adotam, quais são as percepções que esses profissionais têm sobre o que significa se aposentar. É, e se a gente olha, por exemplo, o artigo lá que versa sobre os sistemas de influência dentro da explicação das relações de poder nas organizações, a gente precisa de, em alguns momentos, sobre o que o primeiro artigo traz, que a gente fala que é o momento de coerção, de você usar da autoridade formal. Isso a gente viu muito no artigo lá do Célio, né? Então, quem tem mais autoridade, quem muitas vezes tem mais recurso, quem tem uma quantidade maior de alunos, acaba exercendo esse poder de coerção para fazer com que a gestão dos espaços compartilhados ela aconteça da melhor maneira possível. Quando a gente fala da aposentadoria, a gente pode entendê-la do ponto de vista do indivíduo, né? A percepção que eu tive e eu achei muito legal, vocês posicionam a carreira, vocês trazem os autores clássicos, vocês trazem o Stuart Hall, né, que é o precursor dos estudos de carreira, e posicionam e falam, olha, a gente está falando do ponto de vista do que o indivíduo pensa. Né? Então, vocês poderiam abordar do contexto organizacional, vocês poderiam abordar do contexto de grupo, mas aqui é um contexto mais identitário, né? Dentro de uma categoria que é da categoria de advogados. E aí, quando a gente entende isso do ponto de vista do indivíduo, que a gente pode pensar em como é que a gente pode experimentar o que eu penso sobre me aposentar, o que aposentadoria e carreira têm em comum, o que representam para a minha vida, qual que é o significado que a carreira ela exerce sobre mim. E aí eu fui me lembrando muito de sentidos e significados de trabalho, né? Qual que é a atribuição de sentido que a gente faz quando a gente pensa na carreira. E o que está nas entrelinhas das falas, muitas vezes, deles, né? Ah, eu não penso em me aposentar, imagina, não vou a aposentadoria me dá uma segurança para eu continuar trabalhando.
E aí, pensando de novo nas relações de poder, a gente também pode falar da aposentadoria como da percepção que muitas pessoas têm, estruturalmente falando, né, da aposentadoria como fim. E a gente pode perpassar por um conceito de poder do Foucault, que ele fala sobre governamentalidade do sujeito. Né? O que que é essa governamentalidade? A gente pode entender a governamentalidade como algo que faça com que a gente tome consciência dos nossos atos e de dizer eu não, eu quero fazer um governo de mim mesmo. É o que ele chama de governo de si. O governo de si faz com que eu queira trabalhar porque eu desejo, porque me traz satisfação, porque eu não me vejo como uma pessoa improdutiva. E do governo dos outros, né, que o Foucault fala, é uma lógica que o Foucault ele traz como o governo do Estado, para fazer com que esse Estado queira produzir corpos produtivos, corpos que sirvam à sociedade. Então, eu fiquei pensando muito nisso, né? Estou fazendo só um apanhado geral. Eu fiz alguns comentários mais direcionados aqui para os artigos, porque eu acho que senão foge muito, mas de como é que os papers eles estão interconectados. É, e aí, né, por fim, para depois eu passar a palavra, para eu falar um pouquinho especificamente sobre cada um dos artigos e depois passar a palavra para vocês, quando a gente pensa na aposentadoria do ponto de vista organizacional, a gente traz o envelhecimento populacional como um dos grandes temas da contemporaneidade, né? A sociedade está envelhecendo, as pessoas estão envelhecendo, para a Organização Mundial da Saúde, o trabalhador mais velho ele é 45 mais, e hoje em dia, com a evolução da medicina, com 45, a gente está meio que no auge da nossa produtividade. Então, tem um ponto de vista aí de como é que eu me percebo enquanto indivíduo, perpassando como é que eu sou percebido pelo grupo e como é que a organização me enxerga enquanto trabalhador mais velho, né? Então, tem uma série de questões aí que a gente pode discutir, a gente pode debater. É, mas eu queria começar, né, e depois falar um pouquinho mais, passando para o Célio, né, que como foi o primeiro vídeo, para contar um pouquinho para a gente, Célio, como é que foi esse processo de construção do trabalho, se você pensa em dar encaminhamento ou dar alguma devolutiva para as pessoas que você entrevistou, se isso está sendo pensado, conta para a gente um pouco também. Primeiro, eu quero manifestar a minha satisfação, né, de estar aqui, né. Eu acho que tanto para mim quanto para a Mônica, né, é muito satisfatório fazer parte desse grupo, convenhamos que é seleto, né, de apresentar um pouquinho daquilo que a gente pesquisou, daquilo que a gente batalhou para construir, né? No início do vídeo, eu sei que o vídeo ficou um pouquinho baixo, né? Mas no início do vídeo eu destaco lá o porquê, né, de ter escolhido essa temática, gestão de espaços compartilhados, porque fez parte da minha história, né, fez parte do meu trabalho profissional. Em 2013, eu fui para uma escola, né, porque o Estado nos obrigou, né, a ir para uma escola municipal, porque eu era da rede estadual. Então, o Estado nos obrigou a ir para uma escola municipal para a gente compartilhar o mesmo espaço. Então, o Estado e o município começaram ali, no mesmo prédio escolar, a trabalhar. Então, e tinham momentos que a gente se chocava. Então, o ensino médio estava junto com os alunos do ensino fundamental. Professores do ensino médio estavam juntos no mesmo espaço com professores do ensino fundamental. E isso, no decorrer do tempo, a gente foi percebendo que isso era meio desgastante, porque esse compartilhamento de espaço não era agradável aos olhos de quem ali estava, e principalmente para os gestores, porque eles tinham muita dificuldade de conduzir as relações entre as pessoas no espaço compartilhado. Quando eu tive essa oportunidade de chegar ao mestrado, né, eu quis pesquisar mais sobre isso, até porque eu fiz parte de uma escola. Eu queria entender como que outras escolas que também compartilhavam esses espaços, como era a relação, como isso se manifestava naqueles espaços. Então, fui para Minas. Quando eu cheguei em Minas, eu percebi que a situação era muito pior
do que a situação da escola na qual eu fiz parte, da qual eu fiz parte. E tudo isso culminou, essa questão do espaço compartilhado, tudo culmina, né, quando a gente faz um pouquinho do retrocesso aí na história, a partir da década de 80, né, quando a Constituição Federal ela deu base para os entes federativos em regime de colaboração, né, então o Estado, né, municipalizar algumas turmas, né? Então, a partir disso, né, ambas as redes não tinham uma estrutura satisfatória para essa municipalização, então começou esse regime de colaboração e o compartilhamento de prédios. Ou seja, algo que começou lá na década de 80, não, porque a Constituição foi em 88, no início dos anos 90, se estende até 2024, período da minha pesquisa. E quando eu fui pesquisar um dado, né, que eu vi que no censo escolar existem mais de 8.000 escolas no Brasil que compartilham prédios escolares, eu de coração eu fiquei assustado. Eu fiquei imaginando se, com a minha pesquisa no Espírito Santo e em Minas Gerais, já demonstrou essa dificuldade de gestão nesse processo de compartilhamento, imagina como isso acontece em todos os outros estados brasileiros que existem escolas que compartilham, que possuem essa mesma situação, ou seja, estado e município compartilhando o mesmo prédio escolar. Quanto à sua pergunta, professora, quanto à questão da devolutiva aos entrevistados, eu já fiz com a maioria deles, né? Eu já entrei em contato, agradeci pela parceria, inclusive passei o link da FUCAP lá, né, para quem quisesse ter acesso ao trabalho. Enfim, foi muito satisfatório. E eu quero manifestar aqui para a Mônica, né, também, que aí é uma colega aí nesse percurso aí, o meu carinho e respeito pela senhora, né? Porque, na verdade, eu só consegui fazer tudo isso por causa do seu respaldo e do seu apoio, né? E espero avançar ainda mais, se Deus quiser. Com certeza, sério, obrigada, obrigada pelo carinho. Que bom que as devolutivas elas foram dadas, assim. Professora Mônica, antes de eu passar para o seu artigo, você tem algum comentário que você gostaria de fazer para o Célio, alguma dúvida, né, alguma contribuição? Eu achei interessante, Amanda, que você aqui na sua fala, tentando traçar o fio condutor, né, dos 3 trabalhos, você trouxe aqui, né, comentando sobre o meu, a questão do Foucault, né, da governamentalidade, das disputas, e eu achei interessante, não é a abordagem que o Célio faz, né, no trabalho dele, mas poderia também ser usado, né, para analisar o trabalho dele, alguma abordagem desse tipo, porque a gente percebe aí diferentes agentes aí, né, no espaço, né, estado, município, os tipos de escola diferentes e recursos e tal, e como que isso leva a essas disputas de poder simplesmente por uma coisa que deveria ser compartilhada e não disputada, né? Então, assim, dá para fazer uma releitura do seu trabalho com referenciais que trazem, né, essa questão do poder, né, o Foucault, ou mesmo pelo campo do poder do Bourdieu, né, também seria uma leitura interessante, uma reanálise dos seus dados. Assim, eu acho que isso é um tema que a gente tem que estudar, né? Tem que trazer para os estudos organizacionais, porque se a gente fala muito de compartilhamento, de cooperação, enfim, etc., mas a gente percebe que isso não é tão dado, assim, isso não é tão em consenso. Sempre vai haver essas disputas, e elas sempre estão ligadas a interesses e capitais específicos, né, que uns detêm mais do que os outros. Então, assim, não é a abordagem que você fez no seu trabalho, gostei muito da forma como você trabalhou no seu artigo, né, vocês estão de parabéns. Mas fica aí também, né, uma ideia para novas discussões aí a partir do que você já fez. Não sei se depois para um doutorado, né,
que você pensa aí em dar continuidade na sua carreira acadêmica. Mas é isso. Obrigado, Mônica. Obrigada, Mônica. Eu acho perfeito seu comentário. A gente flertou muito com o Foucault, se é que eu posso falar isso, né, de Foucault. Mas eu acho que o ponto de vista de fazer em administração às vezes trouxe uma certa dificuldade para a gente, mas eu acho perfeitamente plausível que talvez o Célio possa trazer, que se for um tema que ele quer dar continuidade no doutorado, né, no doutorado em educação, ou no doutorado acadêmico em administração, dentro da linha de estudos organizacionais, para mim faz todo sentido. Eu usei Foucault na minha tese, então usei governamentalidade para falar de empreendedorismo, que teoricamente não tem nada a ver, mas tem muita relação. É, E sim, eu acho que é perfeitamente possível a gente pensar nos tipos de capitais de Bourdieu ou nas relações de poder que o Foucault ele vai manifestando, porque do final das contas, né, é muito pertinente seu comentário. A gente está falando de indivíduos que deveriam compartilhar bem os espaços e que a gente tem uma série de interesses distintos por trás, né, que fazem com que a gente tenha uma distinção e uma dificuldade. Então, até anotei aqui, a gente vai, como o artigo não foi submetido ainda, né, Célio, eu acho que a gente tem muito espaço para poder repensar algumas coisas e faz todo sentido para mim. Mas vamos lá, eu fiz alguns comentários no arquivo em PDF, se você se sentir confortável e quiser depois compartilhar um e-mail, né, eu mando para vocês, né, especialmente para a sua aluna da graduação, porque eu acho que é sempre muito aprendizado. Eu amei, eu achei muito interessante o artigo, eu gostei muito da percepção que vocês trouxeram, eu achei que ele está bem escrito, que ele tem referências atuais, tudo que eu falar aqui que eu sugeri, né, são sugestões para se ele ainda não foi submetido a uma publicação, para pensar em submissão mesmo, né? Como se fosse uma parecerista dando comentários. E pode ser que algumas coisas que eu vá falar, como eu comentei no início da nossa conversa aqui, sejam questões que já estão lá, mas porque 16 páginas a gente tem que escolher, né? Então fica para vocês avaliarem a pertinência depois. Alguns comentários, assim, não vou ficar falando de página, não é uma defesa, nem uma qualificação, é um fórum de artigo, né? Mas eu acho que seria interessante para vocês, em algum momento da introdução, vocês falam sobre a contemporaneidade. E eu sei que não é o foco do artigo falar de contexto organizacional, porque vocês falam muito na percepção do indivíduo, mas eu fiquei pensando muito nessa história da máquina pública, né? Então, talvez um parágrafo para falar que envelhecimento populacional é um dos grandes temas, como é que isso se manifesta no fato da pessoa, às vezes, não conseguir se aposentar, ou ter que continuar pagando uma previdência privada, porque estamos vivendo mais, continuamos nos aposentando mais ou menos na mesma faixa etária dos 60 anos, estamos vivendo até os 80. Como é que isso está sendo pensado em termos de mercado de trabalho, né? As pessoas aposentando e voltando a trabalhar, não se aposentando, a pirâmide etária do Brasil daqui a pouco vai se inverter e a gente vai ter mais pessoas mais velhas do que pessoas jovens, que é o que já acontece em alguns contextos de países europeus. Então eu fui fazendo alguns comentários aqui, né, que para mim eu acho que seriam bacanas se vocês trouxessem assim. É, Quando vocês foram falando, né, ao longo do artigo sobre as percepções, o processo de construção de carreira, eu me lembrei muito de duas referências. Eu vou colocar elas aqui no chat, mas depois eu posso mandar o arquivo também, mando o meu e-mail para vocês. Uma essa daqui, da Journal of Applied Psychology, em que eles fazem uma revisão sistemática sobre aposentadoria. E aí, em algum momento, eles falam sobre a aposentadoria como ponte e não como fim. E eu achei muito legal, porque eu acho que o artigo de vocês ele vai caminhando para esse contexto, né? Eu não quero me aposentar, eu não estou preocupado com a aposentadoria, eu sou produtivo, eu quero trabalhar. E aí eu vi lá pessoas de 80 anos, né, se sentindo, não querendo finalizar esse processo, se sentindo seguras porque tem uma previdência, tem uma aposentadoria, mas querendo continuar seguindo a carreira, porque entende que carreira tem uma continuidade. E aí eu me lembrei muito desse artigo, talvez possa ajudar vocês nessa discussão. Eles usam o termo mesmo, aposentadoria, bridge employment, aposentadoria como ponte. Ponte para eu fazer qualquer outra coisa, dentro da carreira de advocacia. Posso dar aula,
posso fazer trabalho voluntário em organizações sem fins lucrativos, posso advogar sem trabalhar no escritório, posso ajudar minha família a montar processo, não sei, né? Mas assim, não finda quando eu me aposento do meu trabalho, eu continuo, porque a carreira é algo que faz parte de mim, né? A atribuição de sentido da carreira. E o outro, aí já é brasileiro, que é um artigo da Vanessa Cepelos, junto com a orientanda dela e com a Maria José Tonelli. Esse aí eu gosto muito dele, ele é bem levezinho de ler, ele tem. Ele é um artigo qualitativo aqui do Brasil que fala sobre múltiplas idades. E aí, em algum momento, lendo as entrevistas, é claro, né? Não fui lá no QR Code, perdão, mas eu estou com o vídeo salvo aqui, eu vou lá. Mas eu lendo os trechos das entrevistas, eu falei, olha que interessante. Será que está nas entrelinhas a questão? Será que é só a questão de o trabalho me traz satisfação? Ou será que tem uma questão estrutural aí de grupo, do tipo, eu não posso ser percebido como uma pessoa que está aposentada? Não sei, né? Mas o artigo da Tonelli fala sobre isso, da CEPELOS. Ele fala assim, sobre as múltiplas idades e a percepção que as pessoas têm sobre as idades para além do que a gente chama de idade cronológica. Que a idade cronológica é assim, a idade do corpo, idade física, né? 60, 70, 80. Mas o que representa estar com 80 anos e continuar trabalhando? O que representa estar com 68 anos e continuar trabalhando? E aí elas trazem um conceito que chama idade profissional, que é a percepção que as pessoas têm de idade. E aí pode ser talvez uma sugestão de contraponto, porque os achados da Cepelos da Tonelli, nos achados, eles não querem se aposentar, o caminho que elas seguiram, né? Eles não querem se aposentar porque eles enxergam a aposentadoria como fim. Então, a todo momento eles vão falando, e aí na discussão elas vão trazendo, e a sensação que eu tive foi essa também, de que velhos são os outros. Imagina, eu tenho 70 anos e eu tô muito bem. Mas o meu colega, nossa, coitado, tá esquecido. Essa coisa que a gente tem que é sempre um amigo, sabe? E aí eu achei curioso, eu falei, talvez possa ser interessante para elas, para dialogar com o artigo, não para rediscutir nem nada, mas pode ser uma referência a mais aí de dizer, ó. No caso deles, e é legal porque eles falaram com pessoas de 50 anos, 50 a mais, e vocês estão trabalhando 60, o povo 60 para cima, né? Então eu acho que pode ser um caminho de autopercepção de envelhecimento, assim, que eu acho que pode ajudar também, fica como sugestão. Eu achei muito boa a questão da figura, eu achei muito elucidativas, eu acho que a gente tem um potencial gigantesco quando a gente faz artigos qualitativos. Eu vi falando isso com o Célio, a gente ainda não chegamos lá, mas a gente vai chegar para o artigo dele também. Mas quando a gente representa um modelo conceitual, né, o modelo, porque na pesquisa quant a gente tem as tabelas, as figuras, os modelos teóricos, os modelos e tudo mais. O modelo estrutural, quando você vai fazer uma modelagem, e na quali fica muito, a gente bota uma tabela de entrevistados, e aí as pessoas ficam, mas é a sua interpretação sobre os dados. Não, mas na quant também, a escolha que você faz, do qual é o p-valor que você vai usar, qual que é o alfa que você vai usar, qual que é tudo isso influencia também na sua escolha de quais são os dados que você vai apresentar. Na quali é a mesma coisa. Mas eu gosto da figura, eu acho que é uma tendência, inclusive, de artigos internacionais. Então, eu achei muito interessante essa rede de relações que vocês trouxeram. A minha sugestão seria só trazer os E's também lá para a tabela, porque em algum momento quando eu comecei a ler os dados, eu falei, ok, os E's eles ajudaram a identificar quem são os As, os aposentados. Perfeito. Mas eu acho que tem algum trecho de entrevista do E. Aí eu falei, então acho que o E pode compor aquela tabela, né? E isso dá até mais robustez, porque você sai de 12 para 18. E aí tá quase lá no 20, que a gente fala que não tem um número mágico para uma boa publicação, mas no final das contas, quando a gente olha 18 entrevistados, a gente fala, olha que legal, que esforço interessante de pesquisa. E a figura da carreira também, né? Eu achei muito boa como vocês fizeram essa síntese. Eu achei que foi
foi muito elucidativo. A última questão que eu sugiro também, tem outras aqui, depois posso mandar para vocês o arquivo, e aí eu acho que foi uma questão de espaço, né? É justamente pensar nas considerações finais, em outras sugestões de pesquisas futuras. Porque, por exemplo, quando vocês trazem que vocês estão falando com advogados, tende a ser uma categoria que é uma categoria que é de alta escolaridade, que tem o direito de escolher se aposentar, né, ou de não se aposentar e continuar trabalhando, mas tem uma garantia de aposentadoria ali. Será que né, se a gente sugerir outros públicos, pessoas que às vezes, né, não têm esse direito ou que estão ou que têm uma percepção equivocada sobre o que significa se aposentar, talvez possa, não para esse artigo de vocês, mas como uma sugestão para a gente ler o artigo de vocês e falar, então tem uma lacuna aqui que elas estão deixando, e um rastrinho que elas estão deixando para a gente poder seguir com a pesquisa. Mas realmente, assim, são contribuições, Mônica, de sugestões, né, para tornar algo que é bom ainda melhor, né? Eu fui lendo, como uma pessoa que pesquisa carreira, também que dá aula disso, eu fui me lembrando de artigos que eu já tinha lido, e aí eu fui lá nas referências e falei, será que vou sugerir para elas darem uma olhada. Às vezes já até conhece, né? Vou sugerir, pode ser que seja também legal para dar uma incrementada nas discussões, ou para dar uma incrementada aí com algum aspecto maior de contemporaneidade, que é o que os periódicos gostam bastante, né? Então, mas é sempre, de novo, num tom de contribuição e de poder ajudar, que eu acho que esse é o papel que a gente tem aqui, tá? Célio, você quer falar alguma coisa para a Mônica? Quer sugerir? Quer fazer alguma pergunta? Vamos aproveitar. Não, na verdade, eu só tenho elogios. O trabalho realmente é magnífico. Eu acho que vale a pena investir nessa questão da pesquisa mesmo em relação à aposentadoria, o que vai ser feito, né, a partir da aposentadoria. Eu acho que valeria a pena até pesquisar, como eu sou da educação, até pesquisar algo, porque eu vejo ao contrário, os professores ficam doidos querendo aposentar, estou falando em escolas públicas, tá? Porque já não aguentam mais sala de aula, diferente aí da advocacia, que percebeu-se aí que eles têm o desejo de continuar, né? No magistério, ao contrário. Por que talvez fazer um paralelo aí? Por que em determinadas profissões alguns anseiam em continuar a carreira? E por que no magistério, hoje, principalmente, né, os professores aí com alguns anos já de magistério já querem se aposentar, porque já não estão aguentando. E quando se aposentam, né, quando chegam a aposentar, a maioria já está com muito problema de saúde, muito problema mental, problema físico, emocional, enfim. Então, talvez valeria a pena até alguma pesquisa nessa área da educação, mas o tema, maravilhoso, só elogio, Mônica, gostaria de ler, não li, né, mas eu tenho interesse aí em ler seu artigo, com certeza. Talvez até o trabalho na íntegra. Parabéns. Obrigada, Célio. Muito obrigada, professora Amanda, também, pelos comentários. E eu queria, primeiro, contextualizar um pouquinho, né, da história da pesquisa também aqui. Eu sou professora no programa de pós-graduação em administração aqui da UFLA, né, Federal de Lavras, Minas Gerais. Inclusive, quando eu fiz o meu doutorado na UFMG, professora Amanda, eu fui colega de orientadora do professor Gelson Junquilho, da FUCAP, não sei como é que se você o conhece, né, se tem contato com O ele. Gelson, olha que curioso, o Gelson, ele se aposentou 2 anos depois em que eu entrei no doutorado. Ele estava em fase de aposentadoria. Pois é, eu era caloura dele no doutorado e nós Ah, fomos orientados pela mesma orientadora, professora Marlene que, Catarina. que coisa boa. Muito meu amigo, inclusive, né? E Uhum, na hora que você falou que era da FUCAP, eu falei, olha, é lá do Gelson, Sim. mas bacana. Então, eu sou professora aqui do programa, orientadora, né? A Tatiana foi minha orientada de doutorado. Eu coordeno um núcleo de pesquisa que se chama NEORGS, que é sobre o estudo de organizações, gestão e sociedade. E a gente tem focado muito sobre estudos de relações de trabalho e de carreira. Então, temos aí várias orientações, né, nessa linha.
junto com a professora Flaviana de Pádua Carvalho, também minha colega aqui. E aí, o referencial teórico sobre carreira que a gente tem utilizado é muito mesmo de tirar essa concepção de carreira tradicional, que é a carreira vinculada a uma organização ou a carreira vinculada a uma profissão, e vincular a carreira ao indivíduo. Então, a gente defende que a carreira é do indivíduo, porque a carreira ela define aquela trajetória que pode incluir várias profissões, várias ocupações, né, vários formatos de trabalho que esse indivíduo vai exercendo ao longo da sua vida. Então, a carreira é dele, mesmo que ele trabalhe em diversas organizações. Mas, pela concepção tradicional, tanto acadêmica quanto das pessoas, né, em geral, as pessoas confundem muito que a carreira é a profissão e não é, ou que a carreira seria aquele tempo que você passou em uma organização específica e subiu os degraus dos cargos nessa organização, e também não é. Então, é muito importante a gente pontuar isso, porque a partir do momento que a gente traz a carreira para o indivíduo, a gente consegue entender por onde que ele veio passando até chegar onde ele está. E, nesse sentido, a gente chega na aposentadoria. E aí, também no senso comum, né, para alguns autores e para a maioria das pessoas, a aposentadoria se configura e é interpretada como um fim. Uhum. Então, aposentei, acabou a minha carreira. Porém, a gente tem esses diversos tipos de situação em que a pessoa aposenta e continua trabalhando, seja porque ela quer, seja porque ela precisa, né? Enfim, ou um trabalho voluntário, que também é trabalho, né? Então, e aí, como que a gente pode falar que a pessoa aposentou e sua carreira terminou, sendo que, ainda mais nessa contemporaneidade para a qual você chamou atenção, a grande maioria das pessoas continua trabalhando, seja porque aposentou jovem e não quer parar, quer continuar, ou seja mesmo porque não tem opção, né? Mesmo ganhando aí um valor de aposentadoria, precisa continuar, até porque remédio é caro, né? Coitada das Plano de professoras, saúde, né? que o Célio mencionou, né? As professoras de ensino público, fundamental, infantil. Então, como que a gente pode continuar com o referencial teórico, que fala que a carreira é um fim, sendo que na prática, no empírico ali, a gente percebe que não é isso que acontece. Então, o pressuposto que a gente quis defender na tese de doutorado da Tatiana foi de que a aposentadoria não se configura como um fim na carreira, mas sim como uma nova etapa nessa carreira do indivíduo. E aí, mesmo que ele deixe de exercer aquela profissão, então, você tem um advogado, ele deixou de ser advogado e foi ser fazendeiro, como é um dos nossos sujeitos lá. Uhum. Né? Ele continua trabalhando, né, numa outra área, ele não exerce mais aquela profissão, porém, ele continua exercendo um trabalho. E aí, isso continua fazendo parte da carreira dele. Então, é isso que a gente quis, né, defender como pressuposto na tese da Tatiana, e foi nesse sentido que a gente trabalhou. Portanto, realmente, esse artigo é uma parte, né, que foi tirada da tese dela, espero, né, que a gente consiga também outras publicações, outros artigos, e continuar discutindo, porque a gente tem muito material. Uhum. Na tese em si, a gente discutiu essa questão do envelhecimento populacional, dessas mudanças de regra. Não quisemos ser tão assim, né, floridos, tão ingênuos ao ponto de falar a pessoa continua trabalhando porque quis. A gente sabe que né, a questão da aposentadoria está ficando cada vez mais complicada aqui no nosso país e no mundo. Então, a gente traz algumas questões dessas, e foi bom você ter mencionado, porque eu vou tentar, né, colocar no artigo para a gente encaminhar. Muito obrigada pelas referências, e se você puder nos encaminhar as suas observações, será muito bom, agradeço demais, viu? Porque, né, imagina uma consultoria assim, no nosso artigo, tem muito valor, né? Muito obrigada.
E em relação a, assim, tem muita coisa para falar sobre isso, mas eu sei que a gente não tem tempo. Em relação às figuras, eu fui professora de teoria organizacional muitos anos aqui no programa. E uma das coisas que eu falava para os mestrandos e doutorandos, os estudantes que iam apresentar a sessão, eles tinham que fazer um quadro teórico de síntese de todos os artigos de cada sessão de seminário, e o desafio que eu tinha para eles também era construir um desenho que conseguisse articular, teoricamente, aquelas ideias de todos os artigos. E aí isso era assim, né? O que o povo mais falava na disciplina era dos desenhos. E aí, em toda apresentação, no final, ficava todo mundo esperando como que ia ser o desenho daquele grupo. E para os meus orientados, eu sempre trago esse desafio também, sabe? Eu acho que quando a gente consegue representar uma figura, né, aquele pensamento teórico é uma outra forma de raciocínio e que ajuda muito a gente a enxergar, né, aquela construção que não só o texto escrito. E aí eu faço isso com meus orientados, a Tatiana, assim, quase me matou por conta dessa figura, porque ela trouxe várias e várias, e a gente foi mexendo, aperfeiçoando, até chegar nessas da tese, né? Mas eu acho esse método muito bacana para ajudar a gente a fazer quadros teóricos de análise, né? E a conseguir operacionalizá-los para analisar os nossos dados. E, por fim, também a questão das pesquisas futuras na tese, a gente colocou, né, no artigo, não ficou, mas vamos tentar colocar, né, de alguma forma, e a ideia é justamente isso, pesquisar outros tipos de profissões, ocupações, né, aqueles que não são profissionalmente formados, mas que têm ocupações, e outros tipos de trabalho, né, como que isso acontece. Então, isso ficou também como sugestões de pesquisa, e a sugestão do Célio eu agradeço também, é uma ideia bem legal, porque a gente percebe que tem alguns profissionais, como professoras, por exemplo, que a maioria delas não quer trabalhar mais, nem nada, né? Talvez um trabalho voluntário, mas pelo que eu percebo, assim, de até amigas minhas conhecidas, a maioria fala, não quero mais, eu quero fazer minha academia, eu quero cuidar da minha saúde, né? Eu quero viver minha vida, porque no período que eu trabalhei ali na sala de aula com aquela criançada, né? Criançada abençoada, para não dizer outra coisa, eu já, né, passei muito aperto. Infelizmente, tem profissões aí que não são tão reconhecidas como deveriam ser. Não é o caso dos advogados, que a gente até entende como uma profissão imperial, né, dentro das profissões de maior status, né, no nosso país, no mundo. Mas a gente tem aí várias possibilidades. Então, agradeço a oportunidade de apresentar o nosso trabalho. E o QR Code, na verdade, ele não é uma síntese da pesquisa. O QR Code é um dos produtos também que a gente tirou da tese. Que maravilhoso. Que a gente tem aqui na universidade um podcast. E eles nos convidaram, a mim e a Tatiana, para participar de uma temática sobre a aposentadoria no podcast. Então, foi um podcast mesmo falando sobre aposentadoria, né, em geral, assim, foi bem bacana, sabe, com participação de pessoas aposentadas, a repórter aqui da UFLA, que é muito legal também, uma pessoa muito bacana, o pessoal da equipe. Então, porque hoje em dia a gente também tem que achar várias formas de divulgação dos nossos trabalhos, né, mais populares, inclusive, e esses podcasts, eles ficam na internet e eles são passados na rádio universitária, que todo mundo da cidade tem acesso. Então, é uma forma também de a gente popularizar mais as nossas pesquisas, né? Então, o QR Code não é da tese, né? A tese está no banco de teses da UFLA, mas aquele QR Code é para assistir o nosso podcast. E eu, como professora, na minha carreira, agora já estou virando também podcaster. Maravilhosa, mais uma coisa para agregar ao Lattes. Mas isso é muito interessante mesmo, porque quando eu fui ministrar a disciplina de carreira, a gente tem uma linha de pesquisa na FCAP de gestão escolar, né? Inclusive de onde o Célio fez o mestrado dele. E uma das disciplinas que a gente ministra, pelo menos eles têm comigo, é de administração de carreiras no segmento educacional. E olha como é curioso, né?
em linha do que o artigo de vocês traz também, esses profissionais não tinham, alguns deles, a percepção de que eles poderiam se tornar ou seguir uma trajetória de carreira na educação. Porque a visão é, para eu seguir na trajetória de carreira na educação, eu tenho que estar dentro de sala de aula, eu tenho que estar dentro de uma escola. E isso não, você pode prestar consultoria, você pode ser palestrante, você pode ser podcaster, você pode ser youtuber, você pode fazer trabalho voluntário, você pode criar manuais e cartilhas, pode escrever livro. E você vai continuar seguindo numa trajetória de carreira na educação, né? Então, até a percepção que é muito enraizada, né, dentro de uma lógica também de poder e dominação, a gente voltando lá para o primeiro artigo, de que você tem que se encaixar numa caixinha. Então eu não quero mais ser professora de sala de aula, ok, mas isso não significa que você precisa parar ou romper 100% do vínculo. Até que ponto fazer essa transição pode ser saudável também, né? Você viver a vida inteira dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola, de repente você rompe o ciclo e rompe de forma. é, rompe totalmente, né? E não Muitas tem pessoas nada. adoecem. Eu tenho casos Exatamente, na minha família com próximos aqui que certeza. a pessoa adoece, né? Ela não dá conta de parar totalmente. Exato, porque você fica meio que sem propósito para sua vida, e o trabalho, a gente ainda, por um lado, muito favorável, enxerga o trabalho como algo que dá sentido. Eu não vejo nenhum problema nisso, eu sou muito feliz, né, com a minha transição de carreira, agora vindo para a docência, mas o problema é quando só o trabalho é que dá sentido para sua vida. E aí, quando você rompe esse ciclo, é muito crítico, né? Mas eu imaginei que algumas coisas que eu tinha colocado aqui já estariam na tese. Eu sempre gosto de começar falando isso, assim. 16 páginas, a gente tem que fazer escolhas. E são escolhas do que do que é mais essencial de como é que a gente pode explicar da melhor forma possível os nossos achados, os nossos dados, né? Na tese ou numa dissertação, a gente tem um trabalho maior e a gente consegue, né, ter um esforço maior de trazer outros elementos que não estavam. Muito bem. Lisandra, você quer falar alguma coisa também, né, participar aqui, fazer alguma pergunta para os nossos congressistas? Não, eu só queria parabenizar, porque assim, eu não sou da área, mas foi muito, muito bom os trabalhos, assim, eu li todos também. Eu acho, assim, uma super contribuição para a área de vocês, porque eu estudo governança corporativa, que Ah, perfeito. é bem diverso, assim, Uhum, uhum. e diversidade racial, então, assim, foge um pouco, mas ambos os trabalhos estão excelentes, assim. Parabéns, professora Mônica, o Célio também. É joia. Eu queria só completar, porque pediram para vocês avaliarem a sessão, tá? Eu deixei o link Uhum. aqui no chat. Vocês não esqueçam de avaliar antes de sair, por favor. Ah, perfeito, gente. Vou só reforçar então esse pedido da Lisandra. Tem o link aqui no chat. Vou colocar o meu e-mail também, se quiser depois me mandar uma mensagem, tá, Mônica, para eu mandar o trabalho. Pode ficar à vontade. E, né, um PDFzinho comentado. Ah, já vou Vamos te avançar. mandar agora mesmo, eu já te Ah, então mando tá para não ótimo. esquecer. Isso, eu sou dessas. Eu esqueço mesmo. Não, perfeito. Então, assim, vamos, por favor, né, respondam também, façam os comentários de vocês, avaliem a sessão para o que a gente pode, que a gente pode melhorar de um semiárido para o outro. É sempre uma satisfação muito grande poder participar desses fóruns, né? Eu faço muita questão de tentar mandar algum trabalho, porque eu acho que são fóruns riquíssimos e é muito bom ver o que está sendo desenvolvido, né, em áreas similares e complementares às nossas. Então, muito obrigada, viu, gente? Assim, são 5h37, mas, né, acho que rendeu, apesar com 2 trabalhos, acho que a gente conseguiu ter uma boa conversa aqui, uma boa discussão. E Foi uma pena o primeiro trabalho não vir, é, né? Também um trabalho que eu achei interessante, mas assim, aqui eu estava morrendo de medo de minha internet cair, porque começou uma chuva tão forte eu tô aqui, vendo que a sua câmera, de repente, foi a gente escureceu, aqui. mas deu certo. Então, às vezes, Não, também a pessoa tem algum problema com a totalmente, internet, né? totalmente. Então, não sei. Com Mas, assim, eu certeza. acho que deu para a gente conversar. E eu acho muito bom participar desses eventos. Eu incentivo muito também meus orientados. A gente conhece pessoas, conhece trabalhos, vê o que o pessoal está trabalhando, tem oportunidade também
de nos apresentar. Então, é sempre um momento muito legal da gente estar presente. Concordo, concordo. Obrigada. Vamos fazer uma foto, então? Podemos? Vamos fazer um print? Todo mundo lindo? Vou congelar aqui também, então. 1, 2, 3 e... Consegui. Todo mundo conseguiu? Sim? Então tá bom. Então eu acho que a gente pode, né, se todo mundo concordar, acho que a gente pode encerrar a sessão. Agradeço muito a todos. A Lisandra, muito obrigada aí por abrir a sala para gente, projetar os vídeos, né, fazer com que tudo corresse bem. Professora Mônica, um prazer ter a oportunidade de te ouvir, aprender com você, conhecer mais das suas pesquisas, das pesquisas dos seus orientandos. Célio, uma felicidade, né? A gente ainda vai conversar muito. Você sabe que eu faço votos por um doutorado, você é muito esforçado, tem uma escrita boa. É, a gente comprou a briga de um tema que, né, que foi custoso, mas que você conseguiu fazer o seu trabalho. E agora, para artigo, a gente, né, pode colocar um Foucault, pode colocar um Bourdieu, a gente pode rediscuti-lo aí com base no, para deixar ele mais interessante e atrativo também para uma publicação, tá bom? Parabéns pelo trabalho de vocês também, pela orientação do Célio, né, para o Célio estar também participando. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada, Lisandra, também, pelo apoio. E uma boa tarde para todos. Boa tarde, gente. Excelente sexta-feira, bom final de semana e a gente vai se falando. Um abraço. Até mais, tchau. Tchau, tchau.